Bem, meus amigos, uma honra e satisfação estarmos aqui em mais uma live. Hoje com um tema também que eu considero bem interessante, que é o tema em relação pais e filhos e pais também, né? Então, é um tema que é bem amplo, tem bastante coisa a ser dita, bastante coisa para ser falada. E depende também da pergunta das pessoas, né? As pessoas podem perguntar para a gente também, para que a gente possa direcionar os assuntos dentro do que as pessoas estão precisando. Porque eu vejo que as lives são maneiras também da gente trazer algum conhecimento, alguma palavra que possa trazer alguma ferramenta, né? Algum recurso, eu gosto muito dessa palavra, trazer algum recurso para as pessoas usarem dentro dos seus relacionamentos. Porque uma vez que a gente amplia a nossa percepção dentro dos nossos relacionamentos, uma vez que a gente consegue entender um pouco mais o funcionamento de um relacionamento, algo dentro de nós se completa. Alguma coisa dentro da gente se integra. E com isso a gente ganha força, né? Porque uma das coisas que eu falei, que a gente colocou como tema desse assunto de pais e filhos, filhos e paz, é justamente a paz. É justamente a paz. E a paz muitas vezes é tão almejada. Oi, Bernadette, bem-vinda. Né? A paz muitas vezes é tão almejada por todos nós. E como é que é conseguir essa paz? Por onde é que a gente consegue a paz? Que paz é essa que a gente tanto quer, né? E ter paz dentro de um relacionamento já é uma semente da paz. Porque a partir do momento que a gente consegue sentir paz em algum lado da nossa vida, já fica fácil colocar um pouco mais nos outros, porque a gente já conhece o que é a paz. E por isso, muitas vezes, né, é importante os pais ensinarem aos filhos o que é ter paz. E eu vi o Bert falando isso, eu me lembro bem dele falar isso na Alemanha, que os pais querem paz. Em alemão não dá o mesmo efeito que em português. Em português, para mim, fica até mais bonito, né? Os pais querem paz. E aí a gente vê que não é à toa de ter esse nome de paz e paz. Porque tomar os pais é um começo da paz. E tomar os pais não é uma coisa assim tão simples, né? Esse tomar os pais. Porque tomar os pais, muitas vezes, significa a gente soltar as nossas expectativas. A gente soltar os nossos ideais para que os nossos pais têm que ser para nós e reconhecer os nossos pais como eles são. Né? Nossos pais, como são os nossos pais? E isso de reconhecer os pais como eles são é uma escola da vida para que a gente possa reconhecer a realidade como ela é. A realidade como é. Como é olhar para a realidade? Como é perceber a realidade e se colocar sujeito a ela, disposto a ela, e num grau a mais, que é o que a gente vai chegar a falar, boa noite, Rosângela, é concordar com aquilo que é. Reconhecer a realidade, olhar para a nossa realidade e ver que nós somos assim, estamos aqui. E aí entender o que é a realidade. Então, vocês verem assim, tem muito assunto para a gente falar. Então, ter paz é um princípio que pode ser plantado dentro da gente. Pode ser plantado.
Eu digo que você pode ser plantado porque precisa a gente ter, para querer, ter esse objetivo. E com pais fica mais fácil a gente ter clareza, ter visão e dar os passos com calma. Dar os passos com calma. E dar os passos com calma é dar passos com a alma. Com a alma, em sintonia com a própria alma. É muito interessante, porque em português a gente tem essas palavras assim, e que se a gente for parar para pensar, tem a ver com o que a gente está dizendo. Então, para que a gente possa ter paz, muitas vezes, hoje, por exemplo, nesses dias que nós estamos passando com Covid, com pandemia e problemas políticos e tal, muitas vezes o que nós precisamos ou buscamos é sentir um pouco de paz. É sentir um pouquinho de paz. E a paz precisa brotar dentro do coração de cada um. Então, tem até um texto do Bert, eu estava dando uma estudada, que ele fala isso, que a paz é um movimento que vem depois do que acontece no coração, porque o nosso coração precisa se acalmar, nosso coração precisa apaziguar para que a gente possa sentir paz. A paz começa no coração. E para começar no coração, precisa começar na alma. E essa alma que a gente fala, essa alma que eu sempre falo, é a alma na origem da palavra alma, que é da ânima, que é a vida. Porque a gente pode ver que o nosso corpo, ele já funciona de uma maneira, a nossa vida que habita esse corpo, já funciona de uma maneira pacífica. O natural é ter paz. O natural é o nosso corpo funcionar em paz. Mas a gente vai vivendo no ritmo da vida e muitas vezes não percebe esse funcionamento de paz dentro do nosso corpo. E aí, dentro dos relacionamentos, muitas vezes por sombras próprias, por dificuldades, nós começamos a ver no outro dificuldades de relacionamento. E da onde surgem as dificuldades de relacionamento? Em querer que o outro seja diferente. Querer que o outro mude. Querer que o outro compreenda da maneira como a gente compreende. Querer que o outro veja do mesmo ponto de vista que nós vemos. É daí que começa os problemas. E o Bert Hellinger percebeu que isso, muitas vezes, começa num princípio de pertencimento. De pertencimento. Porque o que é que faz uma coisa ser certa para mim e errada para o outro? O que é que faz uma coisa ser certa ou errada para as pessoas? A necessidade de pertencer a determinado grupo. Então, por isso, eu gosto de dar essa explicação, por isso que muitas vezes dentro de uma outra religião, as pessoas colocam bombas no seu corpo, vão lá, explodem uma igreja e fazem isso com a boa consciência, acreditando que eles vão viver num céu, num paraíso e tal. Então, quando a gente coloca isso, amplia isso para uma visão que aqui para nós brasileiros é quase absurda, a gente entende por que o certo é errado. Mas dentro de um relacionamento de casal, isso é visível de uma maneira um pouco mais sutil, digamos assim. Um pouco mais sutil. E aí, quando o outro faz algo que é diferente daquilo que eu penso que é certo, ou quando o outro faz algo que põe em xeque o meu pertencimento à minha família de origem, começam os problemas. E esses problemas de casal, esses conflitos, se reverberam, criam uma vibração que na relação com os filhos, na relação familiar, isso reverbera. Os filhos captam isso. Os filhos captam essa vibração de
conflituosa, essa vibração conflituosa, né? Essa vibração de conflito. E aí começam os problemas. E muitas vezes, isso estou dizendo assim, dentro de um ponto de vista de um princípio. Mas se a gente for pensar, as famílias não começam do nada. Então, dentro das relações familiares, também tem as histórias que influenciam as pessoas a serem como elas são. Porque, para eu ser como eu sou, eu tenho meu pai e minha mãe e toda a vivência que eu tive nessa relação com pai, com mãe, com irmãos. A minha paisagem familiar, a minha experiência dentro da vida, faz eu ser como eu sou. E por eu ser como eu sou, eu olhei para minha esposa e a escolhi para ser a minha companheira. Senti essa atração, isso nos atraiu e nós nos amamos e decidimos compor uma família, nesse caso. Mais uma vez, eu gosto de deixar claro para as pessoas que todas as coisas que eu falo não são leis, mas são padrões. E por a gente se atrair, nós dois com as nossas histórias olhamos um para o outro, nos atraímos e constituímos uma família. Mas a minha história também não começou só com os meus pais. Porque meus pais, porque eles eram como eles eram e viveram o que eles viveram, eles se encontraram, se escolheram e me tiveram. E assim vai. E dentro dessas histórias existem os traumas. Existem os traumas. E esses traumas, eles fazem as pessoas, eles reverberam também nas pessoas. De certa forma que muitas vezes alguém, pelo sistema, é escolhido a representar um excluído e adota um sentimento. Adota um sentimento. E nessa adoção do sentimento, de uma maneira inconsciente, ele projeta no outro aquele sentimento. Então, às vezes, tem mulheres, vou dizer mulheres, mas isso aplica aos dois lados, que têm raiva dos homens e escolhem homens maus para que elas possam exercer essa raiva naqueles homens. E aí os filhos nascem dentro de um relacionamento dessa forma. E por o relacionamento ser dessa forma, faz os filhos levarem a vida do jeito que eles levam. E quando eles se colocam diante do mundo, diante de outros relacionamentos, isso se manifesta de certa forma. E algumas vezes esses filhos crescem e percebem nos pais limitações. Limitações. E essas limitações dos pais incomodam os filhos. Ou, por exemplo, um caso assim, que não tem a ver com limitação dos pais, mas, por exemplo, uma filha que nasce dentro de um relacionamento em que o pai teve um relacionamento anterior que ele excluiu a ex-mulher. Essa filha que nasce depois, muitas vezes, ela se identifica dentro do sistema com a ex-mulher do pai, ou ex-namorada do pai. E olha para o pai de maneira não só como filha, mas como mulher. E a mãe inconscientemente percebe isso e vê a filha não como filha, mas como rival. E aí começam os problemas entre mãe e filha. Então, esse conhecimento, conhecer os relacionamentos, conhecer o que está por trás do relacionamento, conhecer essa visão sistêmica dentro dos relacionamentos, ela tem condições da gente olhar o que compõe o nosso relacionamento, inclusive dentro da história familiar. Por que que eu olho para minha mãe dessa forma? Por que que eu olho para o meu pai dessa forma? O que há em mim? Claro que isso não são só coisas do que aconteceram antes. Ex-namorados, relação do pai com o próprio pai, porque às vezes um pai que não teve o seu pai presente, ou teve um pai que era alcoólatra ou alguma coisa mais difícil,
faz com que ele normalmente rejeite esse pai, não possa tomar esse pai para dentro de si. E se a pessoa não toma esse pai para dentro de si, quando ele vai ser pai, ele algumas vezes tem dificuldade para ser pai. O filho demandando dele, ele não aprendeu como é ser pai. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu tenho para dar? E aí esses pais muitas vezes procuram trabalhos onde eles possam ficar fora e não precisem dar aos filhos. E ali se interrompe um amor e esse problema começa a perpetuar dentro das famílias. O que eu já vi, por exemplo, em constelações, em caso de imigrantes. Pais que imigraram e não tiveram a bênção para vir, vieram para cá até fugidos de guerra. E sempre os imigrantes olham para a sua terra e não se sentem pertencentes ao novo país. E muitas vezes, quando eles não se sentem pertencentes a esse país, eles também não conseguem estar presentes dentro da família que formaram aqui. E alguns, pela falta da sua terra, por falta do amor que ele sente, do vínculo de amor com a sua família, do seu pertencimento, desenvolvem até alguns hábitos, como o alcoolismo, por exemplo. Né? A gente sabe, quem conhece os imigrantes, sabe que alguns imigrantes desenvolvem alcoolismo por falta da terra. E aí, isso se perpetua pelas gerações. E aí os filhos chegam um momento que eles sentem isso e podem até manifestar como doenças. Então o caminho de ter a paz começa pacificando o próprio coração. E como é pacificar o próprio coração? Reconhecer aquilo que é. E para reconhecer aquilo que é, reconhecer a nossa vida, reconhecer a realidade, concordar com aquilo que é, muitas vezes começam olhando para os próprios pais. Porque os próprios pais são a porta da vida. A porta da vida. O primeiro relacionamento que formou a base dos nossos outros relacionamentos, que formou a base da nossa personalidade. Então, ter esse movimento de tomar os pais, olhar para os pais, reconhecer esses pais finitos, comuns, com defeitos, soltar das nossas expectativas e olhar com amor, é uma maneira da gente começar a ter paz. E para ter paz no mundo, né? Para a gente começar a ter paz no mundo, começa dentro das famílias, começa dentro de cada pessoa. E com isso a gente pode ensinar os nossos filhos a serem mais pacíficos. Claro que eu estou falando disso de uma forma grande, mas também não precisa ser assim. Porque a realidade é como é. E isso é um princípio que o Bert percebeu de concordar com aquilo que é. Né? Eu sempre falo disso assim para as pessoas, né? O que é esse concordar? É soltar as resistências, soltar as expectativas, soltar as exigências e tomar aquilo que o outro tem para dar. É possível? Eu tenho isso para dar. É isso que você quer? Sim. Então, seguimos juntos. Eu tenho isso aqui para dar. É isso que você quer? Não. Não é isso que eu quero. Então, nos separamos. Então, soltar das expectativas e concordar é um caminho para a paz. É um caminho para a paz. E isso, saber disso, favorece para que a gente possa auxiliar os nossos filhos a caminhar na vida para que eles possam aprender o que é a paz. Alguns filhos que chegam com problemas, hiperatividade, agressividade, fogem da escola, não vão bem na escola. Algumas vezes isso tem a ver
com a paz entre os pais. Não há paz entre os pais. Olha as palavras parecidas, né? Não há paz entre o casal. E eles querem que os filhos fiquem tranquilos, mas a mulher quer matar o marido, internamente, né? De raiva. Então, algumas vezes que chegam as pessoas com... chegam clientes com filhos com problemas, onde é que nós começamos a trabalhar? Com os pais. Começamos a trabalhar com os pais. Existem casos onde os filhos têm pais divorciados, pais separados. E como é isso, né? Com quem é que os filhos devem ficar? O que é que contribui para o desenvolvimento desses filhos para que eles se desenvolvam bem, seguros para a vida? Muitas vezes isso precisa acontecer através da pessoa que respeita mais o outro dentro do casal. Quem do casal separado consegue respeitar mais o outro? Com esse, o filho se sente seguro. E aí ele pode olhar para o outro com amor, incluindo dentro do coração. Porque isso, para você ter uma ideia como relacionamento com pais mobilizam a gente, algumas pessoas têm problemas de autoestima. Né? Todo mundo tem alguma coisa de autoestima. Claro, ninguém é cheio de amor para si. Né? Não conheço ainda uma pessoa tão amorosa consigo mesmo. Mas existem sim pessoas bem amorosas. Mas as pessoas com problemas de autoestima, quando a gente vai olhar isso sistemicamente dentro da história, muitas vezes ela rejeita pelo menos um dos pais, ou os dois. E nós, cada um de nós, somos compostos por 50% pai e 50% mãe. E se eu digo que meu pai não presta, o que eu estou dizendo, inclusive para as células que me compõem? Não presta. Eu não presto. E isso tem, todas essas ideias, todas essas crenças, têm uma reverberação na maneira como a gente conduz a nossa vida dentro dos outros relacionamentos. Inclusive conosco mesmo, num ato de amor a si mesmo. Né? Então, a pessoa ter esse caminho de encontrar onde está o amor. Eu quero me amar mais. Onde é que eu encontro o amor para que eu possa me amar mais? Para que eu queira me cuidar mais, para que eu queira ter mais saúde. E algumas vezes a gente precisa entrar em novas dimensões da nossa relação com a nossa origem, com os nossos pais. E aí tem alguns recursos para fazer isso. Psicanálise, terapia junguiana, terapia de pais, terapia de família, terapia sistêmica, algumas terapias aí, né? Terapia de renascimento e constelação familiar é uma delas. Hipnose e constelação familiar é uma delas. Para que a gente possa perceber do que é que nós somos compostos. E enquanto ser humano, eu sempre, diante dos meus pais, serei filho. Serei filho. E muito do que eu projeto neles e muito do que eu rejeito neles, eu acabo encontrando mais na frente com meu filho. Eu acabo encontrando meu filho. Seja porque eu quero fazer diferente do que meus pais fizeram comigo, seja porque eu acabo fazendo igual e transmito isso à frente. Então, quando a gente se torna pais, quando nós nos tornamos pais, seja pai ou seja mãe, nesse momento nós abraçamos o cajado da vida e mudamos para um outro lugar, em que ali a gente forma um novo sistema.
E ali a gente passa a ser responsável, sim, por toda uma geração que virá dali para frente. Conhecer isso dentro dos relacionamentos é fundamental, torna-se fundamental, porque quem trabalha dentro de empresas com essa área de desenvolvimento humano, ou até com essa visão sistêmica dentro das empresas, percebe o quanto que isso influencia o andamento de uma empresa. Né? A gente, quando faz uma constelação aplicada à profissão, percebe que muitas vezes a pessoa projeta a própria relação com pai e mãe, ou normalmente é a própria mãe, com a profissão. E se ela não se dá bem com a profissão, ela vai trabalhar de saco cheio, não produz o que poderia produzir, e às vezes quer mudar de profissão, às vezes precisa mudar de profissão para ter paz, para poder crescer, para encontrar um novo crescimento. Então, isso é uma das coisas que eu tenho de ponto de vista para deixar claro hoje, assim, para as pessoas que pode auxiliar, é a importância da relação com os pais. E para que nós possamos ser melhores pais, é importante saber também ser bons filhos. Que algumas pessoas querem que os filhos os amem e às vezes nem ensinou os filhos como é amar os próprios pais. Quer que os filhos os respeitem, mas nem fala com o pai ou com a mãe. Não tem respeito pelo pai e pela mãe. Então, quando uma pessoa procura a gente, eu estou com problema com meu filho não me respeita. Isso é uma das primeiras perguntas que a gente faz. Você já ensinou seu filho como é que um filho respeita o pai? Respeitando o seu pai? E isso reverbera na alma da pessoa porque ela percebe que ela voltou a ser o filho. Porque alguns pais se tornam pais e esquecem que também são filhos ainda, quando voltam para casa. E isso é uma coisa fundamental. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se tiverem perguntas para a gente responder, com problemas em relação aos filhos, em relação aos pais ou em relação à própria paz, fiquem à vontade para fazer, que aí eu vou respondendo as perguntas, tá? Que, de uma certa forma, isso tudo se torna um instrumento de trabalhar, né? Um instrumento terapêutico também. Porque a ideia da gente fazer lives também é contribuir. Uma pergunta aqui. Minha filha tem raiva de mim. O que fazer? O que eu já vi, existem alguns tipos de postura que levam o filho a ter raiva dos pais. Uma é a mãe ou o pai que dá demais para os filhos. É aquele pai, aquela mãe que se preocupa demais com os filhos e facilita a vida e acaba dando demais. E dar demais para os filhos tira a força deles de irem para a vida. E essa raiva, que a gente às vezes percebe até como birra, também é uma maneira deles dizer, chega, deixa eu fazer, deixa eu crescer. Entende? Então, esse é um dos princípios da raiva, porque alguns tipos de raiva, a maioria dos movimentos de raiva, são sentimentos secundários. O que são sentimentos secundários? Isso foi uma percepção do Bert numa diferenciação dos tipos de sentimentos, e ele chamou a raiva de sentimento secundário. O que é isso? São sentimentos que nos deslocam do nosso centro
e conectam as pessoas em posturas infantis. Então, alguns filhos entram têm raiva dos pais porque eles continuam na postura infantil. E uma das maneiras que os pais podem fazer para eles pararem de sentir raiva é possibilitar o crescimento. E como é que possibilita o crescimento? Algumas vezes precisa empurrar para fora do ninho. Né? Eu digo que é o golpe da águia que faz com os filhotinhos. Empurra para fora do ninho e olha para ver se voa. Ensinar os filhos a voar. Porque lá, às vezes, a hora que está caindo, ele dá um jeito de voar e cresce. E vai para a vida. E ele sai com raiva dos pais, mas dali um tempo, depois ele agradece. Então, possibilitar os filhos a desenvolverem a capacidade de ter força para poder se guiar na vida por si mesmos. Não é necessariamente ficar se sentindo culpado pela raiva dos filhos, porque às vezes isso também se torna uma moeda de prisão dos pais para os filhos, e aí a gente fica culpado e vai lá e dá comida na boca, né? De diversas formas, dá comidinha na boca, traz para perto e tal, e dá mais um pouquinho, e aí acaba tirando mais uma vez a força dos filhos. Então, existe esse tipo de raiva. E aí transformar eles em adultos, fazer com que eles cresçam. Existe um tipo de raiva que é a raiva pela falta. Porque a raiva daquele filho, na verdade, oculta a falta do amor, por um amor interrompido, por uma ausência da mãe ou do pai, em que a pessoa está lá em casa, vive em casa, mas não está presente em espírito, não está presente na alma para os filhos. E isso o filho percebe, inconscientemente percebe. E aquela falta, com o tempo, se transforma, é uma tristeza. E a tristeza acumulada com o tempo se transforma em raiva. E lá na frente, na idade adulta, aquele filho vai demonstrar isso. Existe um tipo de raiva em que a mãe não libera o filho para ir ao pai, porque ela não confia no pai. Porque ela tem uma frase interna em que ela diz, mesmo que inconscientemente, seu pai não presta, eu sou melhor, eu é que sei, eu é que sou boa. E esse é um tipo de raiva que gera nos filhos que inclusive faz com que os filhos se tornem violentos. Isso a gente vê. São os filhos que não podem tomar os pais. E aí os filhos são violentos. E existe a raiva da filha que está identificada como a ex-mulher do pai. E aí ela olha para a mãe como a primeira mulher, ou como uma mulher antes. Vamos chamar ela de primeira para que fique mais fácil de entender. Então olha como a primeira. Como elas disputam o lugar. E algumas vezes a mãe, inclusive, fez com que o pai esquecesse daquelas mulheres. Não, você não pode, é só eu que vim. Se for principalmente uma ex-esposa. Não, você não pode ter contato com a sua ex-mulher. Agora sou eu. E ela corta isso. A filha que vem depois, no relacionamento, ela abraça esse amor que não pode ser visto. Porque existe um amor naquele relacionamento. Não quer dizer que o homem queira ir até aquela mulher. E aí desenvolve uma raiva para a mãe. Então são algumas coisas que eu já vi dentro das constelações que a gente vê que geram a raiva dos filhos. E como é que a gente sabe disso? É preciso olhar. Preciso, algumas vezes, fazer uma constelação mesmo. A gente olha para isso. E uma vez que a mãe, por exemplo, reconhece essa ex-mulher, sim, você veio primeiro. E porque você não pôde ficar, eu tive uma chance com ele e eu pude ficar com ele. E porque eu pude ficar com ele, eu tive a minha família. Obrigado. Uma mudança de postura interna em relação a isso reverbera na filha. O amor volta a fluir. E aí eles podem crescer. E elas entram em paz. Então, essas são algumas maneiras, tá? Depende de cada caso, é um caso e a gente precisa olhar isso para isso juntos. Outra pergunta. Tem uma aqui em cima?
para responder essa primeira de cima? Chegou pelo Instagram agora. Tá. O que é a expiação que é tão mencionada por Bert? O que é a expiação? É uma palavra que a gente não está acostumado a usar em português, né? A expiação. Eu tenho uma no Facebook aqui, uma pergunta. A expiação é uma maneira de abraçar a culpa de outra pessoa. Ou da gente pagar pela própria culpa. Entende? Então, por exemplo, a pessoa comete um aborto. Uma mulher comete... Vou dizer uma mulher também. Hoje eu estou falando mais das mulheres. Uma mulher comete um aborto. Inconscientemente, ela se sente muito culpada por aquele aborto. Por ela ter feito aquele aborto. Por ter matado o próprio filho. E ela desenvolve uma frase interna, uma frase dentro dela que é: eu te sigo na morte. E essa é uma maneira, um tipo de amor cego onde a pessoa desenvolve doenças. E essa doença é uma expiação da culpa que a pessoa sente por ter feito o aborto. Esse é um tipo de expiação. Outra coisa que ele fala de expiação é, por exemplo, quando tem um segredo dentro da família. Né? Tem um segredo dentro da família. E segredo, como diz a Cristina Laguno, uma boa sacada dela, segredo dentro das famílias se tratam de vida, morte, sexo e dinheiro. E esse segredo, com o tempo, ele precisa vir à luz. Ele cria uma tensão dentro do sistema que ele precisa vir à luz. E algumas vezes esse vir à luz é através de um filho que vem depois do segredo. E esse filho expia pelo segredo, por quem guarda o segredo. E ele paga. É uma maneira dele pagar. Ou seja, de trazer também à luz aquele segredo. São maneiras do que o Bert coloca como expiação. Tá? Acho que dá para responder isso aí, né? Vamos lá. Mais perguntas. Como entender um pai pouco presente na infância dos filhos que teve como prioridade só prover o lar? Uma boa pergunta, né? Como entender um pai um pouco presente na infância dos filhos que teve como prioridade só prover o lar? É uma coisa interessante, porque muitas vezes começa muitas vezes começa pela compreensão, né? Entender o pai. Porque a gente precisa criar dentro da cabeça uma imagem que caiba dentro daquele pai que a gente imagina como tem que ser, para que isso possa caber no nosso coração. Esse é o sentido também, né, de ter a paz. E às vezes não dá para caber. Porque o pai é daquele jeito que é. É aquilo que eu falei no começo, do princípio da paz. Então, no nosso coração, algumas vezes a gente tem uma imagem de como o pai deve ser e tenta fazer encaixar o pai que a gente tem em como o pai que a gente pensa que ele deve ser. E não encaixa. E aí começam os conflitos em relação àquele pai. E para isso a gente precisa entender, ou seja, mudar a nossa visão, nosso ponto de vista, a nossa imagem, para falar, tem uma justificativa para o meu pai ser assim. Ele ia prover as coisas do lar. Mas quando a gente trata disso sistemicamente, nós vamos além do entendimento. Além do entendimento. É um olhar para a realidade e se expor a ela. Sim, esse é meu pai. Dessa maneira. E as justificativas, elas são maneiras só de caber isso dentro da gente. Mas o pai é dessa maneira. E quando você solta das expectativas, foi como a natureza quis que eu viesse com esse pai. E tem uma coisa que eu uso dentro da constelação, umas frases que eu vejo que é uma catabolizante, assim, não é catabolizante, ele faz,
ele acelera isso dentro da pessoa, que é perceber que a mãe olhou para aquele pai daquele jeito como ele é. E porque ele é como ele é, que ela olhou para ele. Porque dentro da história dele, dentro do sistema dele, tinha algo que ela buscava dentro de si. E ela olhou para aquele homem e amou aquele homem. Catalisador. Grato, pai. Sabia que ele ia falar. E olhou para aquele homem e se conectou naquele homem e amou aquele homem. E esse amor entre os dois cresceu de tal forma que surgiu uma pessoa. Então todos nós somos frutos do amor. Todos nós somos frutos do amor. E reconhecer que daquele pai, daquele jeito, seu jeito finito de ser, seu jeito comum de ser, compôs você. E ele tem as histórias dele, ele tem vamos dizer assim, a história sistêmica, né? Tem todo um background que faz com que ele entenda que fazer o amor pela família é prover a estrutura do lar. E volta aquilo que eu falei no começo. Meu filho, isso aqui é o que eu posso te dar. Se meu pai me dá pão, é o que ele pode me dar. É possível eu tomar esse pão e, por exemplo, vender esse pão e fazer, sei lá, pés de feijão mágico? Não sei, estou dando uma ideia. É possível a gente pegar aquilo que o nosso pai pode nos dar e transformar em muito mais? Ou a gente pega aquele pão e fala, pô, meu pai só me deu pão. E aí a gente responsabiliza o nosso pai por uma coisa que ele pôde dar de melhor. Porque todos nós que somos pais sabemos que nós sempre fazemos o nosso melhor. Mas nem sempre o nosso melhor é o que os filhos entendem como suficiente. Nem sempre. E aí, os pais que são sábios, como muitas vezes o meu pai foi comigo, minha mãe também, se soltam diante das minhas arrogâncias. Meu filho, é isso que eu posso te dar. E aí a nossa arrogância se desfaz, a gente fica bravo, fica irritado, mastiga, se revolta. Mas passa o tempo, a gente cresce com isso. E se enriquece e fala, é isso, agora é comigo. Então, aquilo que eu disse de pegar o cajado da vida quando a gente se torna pais, pegar o cajado da vida, é também a gente se responsabilizar por aquilo que nós vamos fazer com o nosso sistema que nós criamos a partir do momento que a gente forma uma nova família. Entende? Então, é uma caminhada, tá? Isso de como entender o pai pouco presente. E perceber que, por exemplo, na casa onde você morou, na roupa que você vestiu, na comida que você comeu, existe o seu pai. O suor do seu pai está ali. O suor do seu pai. Então, é uma maneira, respondendo essa pergunta, de como a pessoa pode entender esse pai que sempre foi em busca de prover a estrutura. E muitas vezes esse pai que luta tanto para prover uma estrutura, prover o lar, é porque ele quer dar um futuro melhor do que ele teve, que os filhos não passem a falta que ele teve. E ele não vê que, para os filhos, não é a falta de bens materiais, é a falta dele mesmo. Mas cada um só dá aquilo que tem para dar. E é possível você tomar aquilo que seu pai tem para dar? E por si mesma você se responsabilizar e fazer isso prosperar? Essa é a maneira de honrar os pais que a gente fala. Tá bom? Espero ter respondido. Não é uma pergunta realmente muito fácil de responder. Filhos, vou responder primeiro essa aqui. Filhos com doenças graves, o que posso fazer sistemicamente? Parece que tem uma outra pergunta aqui, né? Tem? Não? Tem? Filhos com doenças graves, o que eu posso fazer sistemicamente? Filhos com doenças graves não são só dos pais.
Esses filhos são de todas as famílias, toda a família. Porque a gente percebe que os filhos que têm doenças graves, os filhos especiais, são pessoas com mais amor dentro da família. E por eles terem mais amor, esses, vamos dizer assim, espíritozinhos, né? Esses espíritos terem mais amor, eles puxam para dentro de si toda a atenção familiar. E eles carregam um peso pela família que se manifesta através de uma doença grave. Às vezes, um problema até de desenvolvimento mental e tal. E isso faz com que os pais se desenvolvam de tal forma, principalmente as mães, porque muitas vezes os pais homens, os pais mesmo, o pai, não consiga abarcar aquele peso e vai embora. Lógico que tem pais que ficam, estou dizendo assim que é um padrão, existe isso, os pais, mas a mãe não pode ir embora, e ela fica. E eu falo isso assim porque eu vejo isso em hospitais, sabe? Os filhos, as mães de filhos especiais, elas desenvolvem dentro de si uma força. E é esse sentido de força que ela desenvolve é uma força que é uma virtude. Porque ela desenvolve dentro de si uma virtude tamanha que ela dá conta de coisas inimagináveis para outras pessoas que não têm filhos especiais. É um amor purificado, porque ela vê aquele filho com aquelas limitações e se desenvolve para favorecer o filho a ter uma condição de vida que possibilite para ele se desenvolver da maneira que puder. É muito bonito de ver. É muito bonito de ver. Uma mãe que tem filho especial e ela faz aquilo e o filho também faz aquilo por toda a família. Claro que tem casos e casos. Né? Tem mães e mães. Estou dizendo isso diante de um padrão. Então a pessoa tem que trazer isso para a gente ver, para dizer o que pode ser cada caso. Mas isso é o que a gente vê de uma certa forma. Pacientes, crianças em UTI, por exemplo, e as mães não soltam os filhos. Às vezes os filhos já estão... E às vezes isso se torna até um pouco doentio também. Porque o filho já está querendo morrer, já está precisando morrer, a doença já não tem mais condição de ser tratada e o corpo já começa a se deteriorar e a mãe fala, eu quero meu filho do jeito que for, eu preciso do meu filho. Porque os filhos... Por que uma mãe faz isso também? É por amor. Porque os filhos significam que a vida segue em frente, a vida continua. E ver os filhos em amplo desenvolvimento é olhar para a vida em amplo desenvolvimento, é olhar para a vida fluindo, para a vida crescendo, para a vida continuando através do tempo e espaço, na volta desse globo pela galáxia. Olha, ficou bonito. Tem mais perguntas? Tá bom. Tem mais perguntas? Tem. Como ajudar um filho com vícios? Isso é uma coisa muito importante, né? E é uma coisa que tem acontecido. Algumas vezes os filhos, os pais que têm filhos com vícios pensam que eles se tornarem amigos dos filhos, isso vai facilitar para que eles saiam das drogas. E não é bem assim, não. Mas é estar presente como pais para que o filho sinta segurança, para que ele possa atravessar aquela dificuldade. Então os pais precisam, em primeiro lugar, se colocar no lugar de pais. Mas pais não que querem um filho diferente, não que querem um filho que seja diferente daquele filho que está ali, mas os pais que amem o filho daquele jeito que ele é, com aquela falta que ele tem dentro de si, que ele busca anestesiar através das drogas. E quando os pais conseguem olhar para aquele filho com amor e presente e falar, meu filho, desse jeito que você é. Aí eles podem olhar juntos para o que é essa falta. Algumas vezes essa falta que o filho tem é uma coisa lá de trauma da gravidez.
uma raiva da própria esposa para o marido, em que ela diz para o marido: esse filho sou eu que dou conta, eu sou melhor que você, você não presta. Isso pode cristalizar de tal forma que lá na frente ele cresce e demonstra essa falta. Isso é uma das coisas, mas tem diversas outras. Abandono, exatamente. Algumas vezes isso é um movimento interrompido em relação ao pai. Pode ser em direção à mãe? Pode, mas muitas vezes em direção ao pai. Porque o pai tem uma função sistêmica dentro da pessoa. Digo sistêmica porque é a história do pai, a energia do pai, do campo do pai dentro da formação do filho. Que é de colocar limite. Colocar limite. Tem duas coisas que a mãe pode desempenhar, ela tem isso dentro dela, mas nós estamos falando do campo do pai, que isso tem essa função, que pode vir através da mãe, mas que é de conectar o filho com a própria dignidade. Com a própria dignidade. Isso vem do campo do pai. Isso vem do campo do pai. E aí ele, com limite, ele pode dizer chega. Ele pode dizer chega. Encontrar onde o amor se interrompeu, porque algumas vezes a gente passa por traumas na vida que faz com que a gente se divida em si mesmo em outras partes. E uma das nossas partes fica presa no tempo e espaço naquele trauma. Uma imagem nossa. E a gente passa a viver através da imagem naquele trauma. E paralisa, cristaliza, congela na vida. E se esses pais conseguem encontrar o ponto do trauma e reconectar antes do trauma, onde o amor pode voltar a fluir, esse filho que tem aquele vazio dentro de si, que busca nas drogas algo para preencher, ele pode se preencher, por exemplo, de amor. Mas cada caso é um caso, é bom procurar auxílio médico, auxílio de pessoas capacitadas em uma constelação, um constelador aí próximo da senhora ou do senhor que possa te auxiliar também a encontrar um recurso, tá? E quando o filho é muito alérgico? Filho alérgico. Estou aqui tentando me conectar com a pessoa para ver se eu digo algo mais específico para ela. Olha, cada alergia existe um padrão, tá? Mas muito alérgico, a alergia tem uma frase oculta que é: eu te amo, mas vai embora. E algumas vezes isso está relacionado a uma interrupção, a gente chama de movimento interrompido amoroso em relação aos pais. Então aconteceu alguma coisa onde esse filho não teve um dos pais presentes dentro de si. E ele sente esse amor chegar e ele precisa rejeitar porque ele perdeu em si a confiança. E aí ele se irrita. Precisa sair dentro de si. Então, procurar dentro do filho aonde está isso que ele precisa rejeitar que vem até ele. E muitas vezes é em relação à mãe. Porque a mãe é quem traz a alimentação. Se é uma coisa relacionada à alimentação, é a mãe, que vem da matéria. Mater é algo da mãe. Às vezes da própria mãe insegura dentro de si, de dizer: eu não vou dar conta. Eu não sei se eu quero esse filho. Isso acontece, né? A gente precisa tirar esse mito de perfeição das mães. Não, talvez eu não dê conta, eu não quero ser mãe. Se é alergia a ar, por exemplo, é de uma tristeza profunda que algumas vezes ele adotou de um dos pais. Isso. Viu? De um dos pais. Ele adota uma tristeza de um dos pais. Então, muitas vezes, o relacionado a ar é pulmonar. E isso é de uma tristeza profunda dentro de si que ele adota de um dos pais. E aí um dos pais precisa começar a ter coragem para olhar o que é essa tristeza dentro dele.
E é um trauma. Às vezes é a morte de um filho. Às vezes é a morte de um irmão. É uma conexão com um aborto. Um aborto. Uma perda. E aí ele desenvolve essa tristeza profunda. E ele tem esse movimento interno, repara, ele tem esse movimento interno de se recolher. Ele é uma criança mais calada, mais recolhida. Tá? Então, meus amigos, nós temos mais 1 minuto. Eu quero agradecer a todos, respondi as... Oi, a tia Neuza? Acho que é. Oi, então quero responder a todos, quero agradecer a todos, desculpa, minha tia entrou aqui. Quero agradecer a todos pela presença e dizer que eu respondi aquelas perguntas que eu pude responder. E eu desejo que isso tenha acrescentado aos senhores e às senhoras, de alguma forma, que possam usar isso nos seus relacionamentos, para que possam testar, né? Isso, as constelações não tem... Eu não vi o Bert dizer isso assim de uma forma, é isso, vamos, é a realidade. Experimentem, testem dentro dos seus relacionamentos, vivam dentro dos seus relacionamentos, para perceber o quanto disso tem a acrescentar para vocês, para que vocês encontrem dentro de si um pouco mais de paz. Para que quando a gente tiver essa paz e se reconhecer aquilo que é, eu possa transmitir e ensinar os outros a ter paz. Transmitir a paz. Fazer brotar dentro de mim e alagar os outros com um pouco de paz. Isso vai tomando paz. Que a paz começa dentro de nós e dentro das famílias. Então, ensinando nossos filhos a nós mesmos a termos momentos, ilhas de paz. Ilhas de paz. O mundo não está fácil, mas vamos nos proporcionar paz em algum momento. E que essa paz se reverbere até chegar a todos nós. Um abraço.